A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez quem vos fala é o pastor João, da Igreja do Coração de Deus. A sede se encontra na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nessa manhã eu quero falar humano ordenado. Mas ordenado por quem? A quem é que eu tenho que me submeter ou me sujeitar? Ordenado a quem? Nessa manhã, fique aí, não saia. No livro de Marcos, capítulo 11, verso 25, ele diz assim: E quando estiverdes orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. O Senhor está falando das suas promessas divinas, divino, perdão humano e também do perdão divino. Amém? Se eu tenho alguma ofensa com alguém nessa manhã, eu tenho que pedir o quê? Perdão. Mas perdão para quem? Para quem é que eu vou pedir perdão? Quantos de vocês nessa manhã que se dizem ser da igreja, que se dizem ser de Deus, pediram dinheiro emprestado e não pagaram? E aí você acha que Deus vai atender a tua oração? Não vai. Aquele cheque sem fundo, aquele calote, aquela difamação, aquela mentira, aquilo que tu fala do teu irmão. Aí quer estar no altar pregando, aí quer estar no altar falando a palavra de Deus, diz que é de Deus, mas não é. Honra os teus compromissos com quem primeiro você deve. Aí sim as bênçãos vão começar a vir sobre a tua vida. Nesse momento, muitos de vocês estão enfermos por causa dos pecados que estão ocultados, pecados que estão escondidos, pecados que só Deus sabe o que você tem feito, o que você tem cometido. Mas faça uma análise para si, para você nessa manhã. Olhe para dentro de si. Nós devemos olhar para dentro de nós nessa manhã. Para aí, onde é que eu estou pecando? O que está impedindo da bênção chegar até mim? Tu perdoou teu esposo nessa manhã? Você perdoou a sua esposa nessa manhã? Tu perdoou os teus filhos nessa manhã? Perdoou o teu patrão nessa manhã? Perdoou o teu colega nessa manhã? Como está a tua mente nessa manhã? Como está a tua consciência e o teu subconsciente? Como está o teu coração diante de Deus? Não há nada errado? Não há nada em oculto? Não há nada escondido? Eu acho difícil, porque nós somos falhos, nós somos pecador. Ao olharmos, nós já estamos pecando. Nós temos que reconhecer que somos falhos, que somos pecadores. Nós temos que nos submeter diante do Senhor. Pedir perdão. Senhor, perdoa pelo mau pensamento. Senhor, perdoa pela atitude que eu tomei. Senhor, perdoa pela posição que eu tomei. É isso que nós temos que parar e pensar. E não ficarmos ali pensando, olhando, não. Nós temos que pensar direito sobre essa situação. Ele diz na sua palavra, ele fala aqui em Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe a vossa ofensa. Se porém vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Perdão divino, perdão humano e perdão divino novamente ele fala. Mas no capítulo 11, verso 4, ele diz: Então foram e encontraram o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e o soltaram. A palavra é confiável e obediência a Cristo ele está falando essa manhã. A obediência aqui é Jesus. O humano ordenado, ele tem que obedecer a Jesus. Amém? É ao Senhor Jesus. Aqui no capítulo 17, verso 6, no livro de Marcos 17, verso 6, o Senhor Jesus
Perdão, é capítulo de Marcos 16, verso 6. Louvado seja o nosso Deus. Perdão, é Lucas 17, verso 6. Perdão. Lucas 17, verso 6. Respondeu o Senhor: se tiveres fé, como um grão de mostarda, direi a a amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ele está falando da promessa divina, semente de mostarda, né, que é o grão que ele fala da nossa, que é o do tamanho da fé, e dos deveres empregados. Ele fala em Mateus 17, 20, Marcos 11, 23 e Mateus 21, 21. O problema de todos é a fé. É ter fé. Você tem fé? Tem fé para ser liberto? Tem fé para ser curado? Tem fé para ser abençoado? Tem fé para abençoar a vida dos outros através da tua oração? Sim ou não? Ele está dizendo: se tiveres fé. Mas não tem. Muitos se escoram na fé dos outros, muitos se apoiam na fé dos outros, muitos ficam apoiados na fé dos outros e não exercem a sua fé, não põem em prática, não ora, não busca, não jejua, não se sacrifica. Se sacrificar é o quê? Se libertar de tudo que é imundice. Não é ficar pendurado no celular, não é ficar pendurado diante da televisão. Tem que se sacrificar. Se quer andar com Deus e quer ser usado por Deus, tem que sacrificar as coisas do mundo. Olha, isso aqui eu não quero. Se afastar de pornografia, se afastar do adultério, se afastar da mentira, de má conversação, da fofoca, da falsidade, do cinismo. Viver o que? A verdade. Andar com o Senhor. Andar como Ele ordena. Andar como Ele manda. Nós somos ordenados pelo Senhor para levar o Evangelho à palavra. Não somos ordenados a viver de qualquer jeito, não. No momento que nós entregamos a nossa vida, descemos as águas, a coisa muda. Nós temos responsabilidade. Nós temos ordens para cumprir que vêm do reino de Deus e não é do homem. Até quando você vai ignorar isso? Até quando você vai ficar nessa situação? Negando, mentindo. Mentindo para si mesmo. Não, mas hoje eu vou fazer, amanhã eu faço e não faz, nunca. Amém? Mas aqui ainda no livro de Lucas, nós vamos voltar aqui. Lucas capítulo 1, nessa manhã, verso 14. A palavra do Senhor Jesus nos diz assim: terá satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Ele está falando de quem? Do Senhor Jesus, do seu nascimento. Capítulo 17 aqui, verso 4. Se pecar contra ti, e se 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e disser arrependa-me, perdoa-lhe. Ele fala de longanimidade e perdão humano. Nós vamos agora para Efésios capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32 diz assim: antes sede uns para com os outros benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ele fala da raiva do homem, da língua má, a bondade, o pecado, o único Salvador aqui que é Jesus, e perdão humano. Nós vamos aqui então no livro de Tito, capítulo 3, né? Tito nessa manhã, capítulo 3. Tito, capítulo 3, verso 1. A honra e a glória dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago.
Capítulo 3, verso 1 diz: lembra-lhes que se sujeitem aos governadores, autoridades, sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Ele fala aqui dos deveres cívicos, 1 Pedro 2,13, honrar os líderes, prontidão, 1 Pedro 3, verso 15, e preparação espiritual que nós devemos ter. Amém? Nós vamos no livro de Colossenses para encerrarmos nessa manhã. Colossenses. Amém? A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 13 nessa manhã. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Benignidade, pecado, perdão humano. Perdoa. Se você tem algo contra alguém nessa manhã, perdoa. Exerça o dom de perdoar. Não adianta tu estar na igreja em cima do púlpito, ou isso ou aquilo, se tu não perdoou. A Bíblia é clara nessa manhã. Se tu não perdoa, nem Deus te perdoa. E como é que tu quer ser abençoado? Como é que você quer receber as bênçãos se tu não perdoa os outros? Se acha Pedro com a espada desembainhada? Mas a verdade está em mim, eu sei da verdade, eu sei o que eu falo, eu sei o que eu digo. Nós, irmãos, somos pecadores o tempo todo. Santo é só Jesus. Enquanto estivermos nesse mundo, somos falhos e pecadores e transgressores. Não adianta. O que nós temos que fazer é vigiar a todo momento, a todo instante. Vigiar o nosso olhar, vigiar o nosso pensamento, vigiar o que entra no nosso ouvido, o que vai para o coração, o que está na consciência, no subconsciente a respeito de um e do outro. É isso que nós temos que fazer e não viver como as pessoas querem e acham. Aqui nós estou falando do ordenado, humano ordenado por Deus. Deus está chamando eu e você nessa manhã a justificar as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros e pecado diante dele nessa manhã. Cabe a mim e a você dobrar o joelho. Dobre o seu joelho, você que está no seu quarto. Dobre o joelho, você que está aí na sua casa. Dobre o seu joelho e confesse os seus pecados para Deus, não para mim. Confesse ao Senhor nessa manhã. Olha, eu tenho dúvida a teu respeito, eu tenho dúvida sobre isso, eu acho aquilo. De tudo que você está vivendo e tudo que você está passando. Cabe a você se relacionar com Deus. Cabe a você aceitar. E pedir para que o Senhor te livre dessa situação que você está vivendo nesse momento. Quem entregou a sua vida é um humano ordenado por Deus. Nós estamos ordenados a evangelizar, a pregar, a levar a palavra. É isso que nós temos que fazer nessa manhã. É vivermos de acordo com a palavra do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe nessa manhã e que Deus vos guarde hoje e sempre. Peço perdão e desculpa se disse algo a alguém que acabou ferindo. Que Deus abençoe e que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã. Amém? Um forte abraço, uma excelente semana abençoada a todos vocês, no nome de Jesus.